Muito bem, Flávio, vamos conversar um pouco sobre vários assuntos aí, mas começamos, claro, com a sua visita, né, à Alemanha, nessa visita que foi feita por vários prefeitos aqui da cidade, juntamente com a ANVI, né, a Associação aí dos Municípios do Vale Europeu, nessa parceria lá com o distrito de Karlsruhe. E como é que foi, né, essa retribuição da visita que eles fizeram aqui na cidade de Timbó, e quais são os efeitos positivos para Timbó dessa visita, Flávio? Odair, foi uma experiência, uma oportunidade muito rica, muito enriquecedora para todos os prefeitos que estavam lá. Nós estávamos em 6 prefeitos, mas sempre falando em nome dos 14 prefeitos da ANVI. Tu estás falando um alemão melhor do que eu já, meus parabéns, porque eu tenho uma dificuldade de falar esses nomes, mas a cidade de Karlsruhe é parceira de Guabiruba e Brusque há muito tempo. Há mais de 10 anos eles têm parcerias lá, tem a cidade gêmea, mas não para por ali. Tem intercâmbio entre as crianças, existem até questões de financiamentos, na questão climática, que eles dão muita importância. E essa experiência foi muito enriquecedora, porque eu tive a oportunidade de passar ali 10 dias ao lado de 6 prefeitos de cidades diferentes, né? Brusque, uma cidade um pouco maior, Ascurra, uma cidade menor, mas tem o Arão, que é um prefeito que eu admiro muito, assim como admiro o André Weck. Estávamos perto ali do Jean Grudman, prefeito de Benedito Novo, que é uma simpatia e foi muito bom. O nosso presidente da ANVI atual é o Marcelo Dotel, sabe o que está fazendo, é um presidente muito coerente. E aí teve também o prefeito de Guabiruba, e Timbó estava lá também, para aprender e para ver de fora para dentro. Como eu falei na questão da transmissão de posse para o nosso vice-prefeito Rangel Bonatti, que aliás, registro aqui, fez um excelente trabalho nesses 10 dias, representou muito bem a cidade de Timbó. O prefeito Henri Paul fazia muito isso. Ele viajava muito, até por questões profissionais, mas sempre que viajava trazia alguma coisa de bom aqui para a cidade de Timbó, e a cidade foi se transformando. As sementes lançadas lá demoram às vezes para dar frutos. A exemplo de Brusque e Guabiruba, esse ano em janeiro houve um projeto ali de 200 mil euros para a questão de arborização ali para a cidade. No entanto, como eu disse, é uma questão de 10 anos de relacionamento, e o que eles menos querem fazer é questão financeira. É importante demais, mas acredito que o intercâmbio maior, a riqueza maior seria nossas crianças terem acesso à Alemanha, a Alemanha ter acesso aqui ao Brasil. Eles vieram sim, né, em setembro do ano passado, salvo engano, se admiraram demais com a nossa região, vieram para toda a ANVI e já tem marcado um novo retorno aqui para o final desse ano também. Acredito que ali por outubro, novembro, eles devam vir para Brusque, e eu já fiz uma porta ali para que eles passem pelo menos um dia aqui na cidade de Timbó para a gente apresentar e mostrar essa cidade. De frutos efetivos, a gente fez contato com algumas cidades, mas a cidade de Bruchsal, que é uma cidade ali com 40 mil habitantes, mas também tem muita força na indústria metal-mecânica, na indústria 4.0. Foi uma oportunidade maravilhosa ver uma indústria 4.0 em funcionamento. Era só robô, daí era bonito de ver assim, galpões gigantescos com 15 pessoas dentro e o resto só máquina. E as máquinas passando por nós, os robozinhos ali, coisa de filme, assim, quem assistiu os Jetsons ficaria feliz. Faz tempo já, essa né? É da nossa época, né? Nossa, né? Mas é um negócio surreal e isso está acontecendo. Então essa cidade, ao que tudo indica, né? Fiz ali, lógico que é uma brincadeira, mas fiz ali um pedido de namoro para a cidade de Bruchsal. A prefeita é muito atenciosa, muito atenta e receptiva ao convite, mas eles têm eleições agora lá dia 3 de junho. Então eu já falei inclusive com um dos candidatos lá para a gente começar a conversar, e estou acompanhando atentamente. Tomara que vença esse candidato que eu já falei, que daí já tem um caminho meio andado, e a gente vai conversar sim a respeito, porque a Alemanha é um país maravilhoso. Eu não conhecia. Tudo aquilo que a gente escuta, de que eles são sérios no horário, que eles são muito rígidos, a grande maioria dos almoços era em pé, né, para aproveitar o tempo ali, comida muito boa inclusive, mas em pé rapidinho, comia, já ia trabalhar. A questão dos horários no metrô e em trem é no minuto, né? Deu um minuto, fecha o trem e vai embora. Então, sem dúvida, foi uma experiência maravilhosa. Questão de mobilidade urbana lá, me parece também é um sonho, Odair, é um sonho, porque assim, a gente um dos dias ali a gente foi para Stuttgart, no parlamento,
E a gente viu ali o ministro é como se fosse secretário, mas eles têm umas nomenclatura diferente ali, né? Mas o secretário de Economia estava junto conosco. E mais alguns parlamentares e a gente como prefeito, e todo mundo engravatado ali, entrou no metrô, junto com a menina de bicicleta, junto com o estudante, entrou no metrô, saiu, foi almoçar, voltou, pegou o metrô de novo, voltou, metrô ou trenzinho, depende né, como é que o espaço ali, mas sem nenhum milindre. É assim que funciona, e eu acho que o pessoal lá usa pouco carro e muita mobilidade. Lógico que é um sonho, né? Não sei se cabe aqui para nossa região, mas funciona demais. Como sonho cabe, sempre cabe como sonho, né? O sonho, menor que o nosso sonho, a gente não pode ser, já dizia o nosso timboense aqui, né? Exatamente. Mas é bom demais, sim, a mobilidade. E essa troca aí com o município de Bruchsal. E aí pode trazer divisas no sentido aí de desenvolvimento para nossa cidade também. Eles levam muito a sério essa questão, até porque eu acho que eles têm alguma experiência nisso, ou como dizem, né, em Florianópolis, cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. A questão financeira eles têm um receio num primeiro momento, porque, e eu fiz questão de falar isso mais de uma oportunidade. Timbó é uma cidade econômica muito forte, está bem, e a gente não veio aqui buscar o dinheiro de vocês, a gente veio buscar a parceria, o conhecimento. Exatamente. E toda a tecnologia. Mas é óbvio que para eles, né, cada euro que eles mandam é vezes 6 para nós, então é muito bom, e eles têm financiamento para isso. Nessa visita, inclusive, lá no parlamento de Stuttgart, o ministro da Economia estava lá, estava o diretor da economia deles, eles já falaram, já iam separar uma verba para isso, para auxiliar em projetos, principalmente em questão de meio ambiente, em questão de mobilidade. Aí eu lembrei da nossa ciclovia, que é maravilhosa, mas está muito mal cuidada, precisa de um olhar atencioso demais. E aí eu já conversei com eles a respeito disso, eu falei que a gente é a capital brasileira do cicloturismo, mas por hora a gente tem apenas o título, né? As estruturas estão muito ruins, tenho que reconhecer, e óbvio no decorrer do mandato a gente quer melhorar isso, quer explorar melhor essa questão, porque eles ficaram maravilhados que em Timbó ainda se anda de bicicleta, alguns para ir trabalhar, e esse vai ser aí o nosso objetivo, melhorar as ciclofaixas aí, porque eu acho que a gente tem essa veia, e explorar isso. No restaurante pode ter um guardanapo com uma bicicletinha do lado, daqui a pouco tem alguma coisa remetendo à bicicleta, porque daí sim a gente vai ser a capital brasileira do cicloturismo, desde que a prefeitura faça a sua parte, que é melhorar, né, a nossa ciclofaixas e a infraestrutura. Uhum. Tudo bem, prefeito, a gente fica na torcida aí para que isso realmente se concretize, né? E com certeza, né, com esses contatos através da Associação dos Municípios aqui do Vale Europeu, certamente a gente vai ter resultados positivos aí mais adiante. E como é que está aí a situação, prefeito, do relacionamento com a Câmara Municipal, né? Vamos tocar. Mas olha, o prefeito deu abertura aí para a gente conversar. Estamos aqui para isso. Essa situação que aconteceu ontem, até anteontem, na verdade, manifestação aí do presidente da Câmara, de fato ele teve um almoço aí com as lideranças, né, de apoio. Ele disse que foi convidado para foi convidado para esse almoço. Eu preciso ser honesto e dizer que eu admiro o vereador Ito. Ele foi eleito com 800 e tantos votos, então ele tem a sua força. Ele foi eleito presidente com o apoio dos demais vereadores, e a gente está tentando fazer algo aqui de não interferir nos poderes, que era algo que era pedido. Eu era vereador no passado e via que essa interferência não ajuda em nada. Então a Câmara tem o trabalhar lá, mas a gente tenta acompanhar. Sua autonomia, né? A autonomia, a gente tem que ser harmônico e não dependente, né? Como o próprio Ito sempre fala, não pode ser um puxadinho, mas também não pode que a prefeitura seja um puxadinho da Câmara, que daí beira o absurdo. Isso eu não vou permitir. Meu cargo não permite fazer isso. Então, feita o registro da admiração, eu não vou dizer que eu estou assustado, mas me preocupa, porque a cada dia essa corda estica um pouco mais. Não vejo razão para isso. O vereador Ito tem sido atendido naquilo que pede, mas alguma coisa está incomodando ele, eu ainda não sei o que é, vou buscar saber qual é que é a razão. Achei que foi infeliz aquela fala, mas ele está no parlamento, ele está na tribuna, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Chegou a ser parecido um tom de ameaça, né? Ou tu é meu amigo, ou tu você é uma pedra. E eu gosto do jeito pedra do vereador Ito ser. Ele sempre foi um vereador muito contundente e sempre buscando a verdade, a transparência, e eu acho que ele não deveria perder essa postura. No entanto, como presidente da Câmara da cidade de Timbó, eu acho que ele deveria tem uma liturgia do cargo,
tem uma outra postura que tem que ter. Ele, vereador, ele pode fazer o que ele quiser. Ele, presidente, fazer um tom de ameaça desse não é bom para ninguém. Não vou levar a sério esse tipo de coisa. Acredito que ele foi infeliz na fala. Desejo o melhor para ele. Quero procurar ele. Inclusive, quando eu vi, porque eu também não pensam vocês que depois que ele falou isso, teve umas 77 mensagens no meu celular. Olha, uns querendo botar fogo, uns querendo apagar. Eu acho que eu tenho coisa mais importante no momento para me preocupar. Eu tenho a saúde de Timbó, que a gente fez a UPA, mas ainda tem a questão da urgência e emergência COASE, que a gente está conversando com os demais prefeitos da região. Eu tenho aquelas obras paradas lá no Tribunal de Contas. Isso sim tira o meu sono. E eu estou tentando conseguir a liberação para mexer na Rua Santa Catarina, que é um problema, a gente sabe que está difícil. O complexo industrial, que é uma vergonha, está lá daquela maneira ainda. Isso são coisas que me tiram o sono. Essas questões ali quase... sem julgamento, demérito nenhum, quase de vaidade, porque me pareceu ali olha, bater uma foto e eu não estava, mas eu já fiz almoço que o vereador Jonathan não estava, fiz a mesma postagem, eu já fiz um café que o vereador Flávio ou o vereador Joselito não estavam, e eu não disse só são esses a minha base. Eu conversei com a base, um almoço com a base, ouvindo, e é importante eu ouvir os vereadores da base, como eu ouço os da oposição também. Então, certamente, eu até quero crer que alguém foi lá, fez um foguinho lá com o vereador, mas olha aí, ó, postou sem você, e aí... Até era isso, só que no próprio pronunciamento todo mundo ouviu. Ele diz, eu fui convidado e não fui. Pois é. Então, olha, o prefeito tem que ver o que ele quer. Eu quero que a cidade vá bem. E eu quero que o vereador vá bem também. Eu não quero confusão. Eu quero trabalhar pela cidade. E o seu relacionamento com o prefeito de Rio dos Cedros, Flávio? Pois então, ali teve também, e foi um pouco antes da viagem, já conversei com ele também, mas a gente está nessa questão do OASE, né? Então, acredito que... É um assunto sensível. É um assunto sensível, e ele está lutando pela cidade dele, eu estou lutando pela minha. Todo mundo ouviu aqueles áudios. Eu registro aqui que eu achei uma falta de cavalheirismo tremenda, quase uma quebra de decoro, de ética entre prefeitos, né? Se eu tiver que me preocupar que um áudio meu encaminhado para algum prefeito vai vazar, é o fim do mundo. Mas ele fez, acredito que sabe-se lá por qual razão também, ou quem vazou, mas eu desejo melhor para o prefeito Jorge Stoff. Ele está aí com pretensões até maiores, acho que ele tem competência para isso, é um prefeito inteligente. Ainda lá na Alemanha mandei uma mensagem para ele, para não esticar essa corda, porque não soma nada uma discussão entre o prefeito de Timbó e Rio dos Cedros, nós somos vizinhos aqui. Convidei ele para o almoço e ele prontamente aceitou. Fomos lá no Joana Bela, inclusive, muito bom. Almoçamos, conversamos. Eu disse, prefeito, olha, não cabe a nós ficar aí brigando. A gente luta pelas cidades, a gente é duro com o problema, mas com as pessoas aí o CPF continua. Daqui a pouco a gente se encontra na rua também, isso não vale nada. Não gostei, fiz questão de registrar para ele que eu não gostei de ter um áudio vazado. Isso é muito ruim, mas é comum na política. Assim, hoje em dia a gente é refém de tudo aquilo que a gente fala. E quem escutou meu áudio, eu repito isso quantas vezes for necessário. Eu vou lutar por Timbó, Timbó não vai sozinho pagar essa conta, e vou fazer isso a vida inteira. Como timboense, eu ficaria orgulhoso um prefeito lutando pela cidade. Então, tá bem. A gente teve mais uma reunião com todos os prefeitos, agora com a Secretaria da Saúde, para ver essa questão da urgência e emergência, né? Para todos entenderem, para todos os ouvintes entenderem. A gente criou uma UPA, que é algo maravilhoso. É um negócio que era para ser comemorado, né? Benedito Novo abriu uma UPA, veio o secretário, veio a imprensa, fizeram um alvoroço. A Piúna, há pouco tempo, abriu um posto de saúde, veio o deputado, e Timbó fez uma UPA em menos de 150 dias, Odeir. Uma promessa de campanha. Então eu prometi algo que eu cumpri algo que eu havia prometido. Isso era para ser capa de jornal e para estar todo mundo feliz, e eu ainda estou apanhando por algo de bom que eu fiz. Eu não tirei nada do Hospital OASE. O que eu aprendi durante a campanha? Demora o atendimento no OASE, porque o pronto-socorro do OASE é um local para urgência e emergência. Como o pronto-socorro de Timbó também é lá dentro, vai a criança com o nariz entupido, vai a criança vai o jovem que torceu o pé, e vai a pessoa com a fratura exposta, e vai a pessoa que sofreu um acidente. Aí demora ali 5, 6 horas para ser atendido, porque tem muita gente. Se tirar o atendimento leve, que é as questões de pronto atendimento, ficariam só urgência e emergência. E foi isso que eu fiz em tempo recorde. Nós fizemos, que eu não faço nada sozinho. E quando a gente ficou pronto, começou, mas vai morrer gente, porque o hospital está desguarnecido. E eu tinha conversado desde o início com a Secretaria do Estado.
e a Secretaria do Estado disse, olha, nós temos um contrato com o hospital, não é assim para romper, porque a primeira conversa, vocês também escutaram, dia 1º de maio, ninguém mais ia ser atendido em Timbó, nenhuma grávida, nada. E esse tipo de pressão é feita totalmente necessária, nunca levei para o coração, porque eu sabia que não ia acontecer. Então, só que é óbvio que eu não posso abandonar o ASE, que é um hospital de Timbó, as senhoras Osetes trabalham há muito tempo e muito sérias lá, a gente vai continuar dando atenção. Só que eu fiz aquilo que a lógica manda fazer, tirar as pessoas de dentro do pronto-socorro e botar. Tanto que na primeira semana foi quase 1.000 atendimentos. Pensam, então 1.000 atendimentos a mais no ASE só naquela semana. Agora elas estão lá no pronto atendimento, ali onde era a nossa policlínica, que está no primeiro andar, no térreo está a UPA, e certamente já está dando resultado. As pessoas, assim, o que eu mais pedia para o Instituto que foi humanidade. Chegou alguém, bom dia, senhor Dair, só um pouquinho, vamos ver, o seu filho está doente, a sua avó está doente, o senhor está mal, senta aqui, vamos ver pressão. Tratar com carinho, condições adequadas, cadeiras boas, e é o que está acontecendo. Os primeiros dias tinham muito ruído, de coisas inclusive que não eram verdadeiras, né, falavam algumas bobagens ali, e sei que faz parte, também aguento isso, o couro, né, é grosso para isso, só que com o tempo está se mostrando que foi uma decisão acertada. Agora lá no ASE estão só as questões de urgência e emergência, e aí não sei como é que estão as instalações e como é que está o atendimento lá, mas me acredito que tenha melhorado também, e com o tempo a gente vai melhorar ainda mais. Agora o que a gente está buscando? Azeitar essa conversa com o ASE, as equipes têm que se conversar para saber, é óbvio que tem pessoas que vão no lugar errado. Uma pessoa de urgência e emergência acaba indo na UPA, tem que ser encaminhada para o ASE, uma pessoa com coisa leve vai no ASE, tem que ser encaminhada para a UPA, isso vai ali quase um ano, até todo mundo se adaptar. Só que tem que ter a coragem para mudar, eu acho que foi acertado, o tempo vai mostrar, e a gente está fazendo essas relações aí da maneira mais diplomática possível, conversando com o Conselho do ASE, conversando com a Secretaria do Estado, o Ministério Público está atuando fortemente, sempre junto nas reuniões também, o próprio Tribunal de Contas vem acompanhando, então a gente está sabendo o que está fazendo. Desde o início eu sabia o que estava fazendo, e até agora eu não entendo por que a gente está apanhando por algo que em qualquer cidade do Brasil seria comemorado. Então, espero resolver tudo isso e talvez poder um dia comemorar assim com 10.000 atendimentos, com 15.000 atendimentos, porque a gente não pode nem ter esse privilégio de comemorar uma vitória, porque tu também concorda que assim, construir uma UPA em menos de 150 dias é algo grandioso. E a gente não está nem tendo assim, nem parabéns, às vezes não ganha. No meu particular vem bastante. Fui lá na UPA, fui bem atendido, assim, que bom. A gente tem recebido algumas, né, até flauta doce aqui a respeito disso, enfim. E outra confusão que era feita, o pronto atendimento, o pessoal confundia com atendimento de pronto. Levei 1 hora para ser atendido, mas se eu for lá no hospital da Unimed particular, também leva 1 hora. Se eu for no hospital do pulmão, às vezes é 2, 3 horas, tu é atendido, faz exame, sai. Não é que tu vai lá em 20 minutos ser atendido. O pronto atendimento até tem que ter muito mais gente do que na urgência e emergência. Então, com o tempo, isso acho que vai ser feito e quero dizer que continuo feliz com a decisão, acho que acertamos muito e vamos enfrentar o que vem aí. Muito bem, Flávio. Olha só, 7h37, tempo voa, hein? Pois papo bom, tem que vir mais aqui. Tempo voa, mas com certeza, né? A gente vai marcar mais vezes aí para esse tipo de conversa que é importante para a comunidade, né? Eu agradeço demais a oportunidade, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que o prefeito está pensando, né? Muito bem, Flávio, eu quero te agradecer aí pela participação aqui no nosso programa do dia de hoje. E como você falou, a gente vai conversar mais vezes aí, certamente, por outros assuntos que certamente vão sempre surgindo e é muito importante o pronunciamento do prefeito, pronunciamento oficial, né, da Prefeitura de Timbó, e a Rádio Cultura sempre à disposição. Um grande abraço, Flávio. Muito obrigado, Odeir, pelo convite, obrigado à Rádio Cultura por estar sempre presente, sempre levando a informação. Cada um tira suas conclusões e aí, né, fica de cada um. Então, a imprensa é muito importante em Timbó, estou agradecido pelo convite, certamente quero vir mais vezes, mas como eu já tinha dito, esses primeiros 6 meses é para sentar as melancias ali, eu acho que a partir de agora a gente consegue estar com mais frequência aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço grande a todos.